Olá, prezado estudante, vamos dar continuação aqui ao nosso estudo de funções vetoriais. E esse vídeo é apenas um exemplo, tá? Vamos estar resolvendo agora nos próximos vídeos alguns exemplos que envolvem derivadas de funções vetoriais. Então, nesse vídeo vamos trabalhar apenas com um exemplo, tá? Então o objetivo é resolver um exemplo e aí faremos alguns outros vídeos com outros exemplos. Nesse exemplo nós vamos discutir o seguinte: para a curva r de t igual a raiz de ti mais 3 menos tj, determine a derivada dessa função vetorial, o vetor posição no ponto t igual a 1 e o vetor tangente, né, que seria o r' de 1, né, ou seja, você aplicar a derivada no ponto 1. Depois eu quero que vocês encontrem a equação cartesiana e que vocês desenhem o traço dessa função no plano cartesiano juntamente com esses vetores que vocês encontraram aqui, o r de 1 e o r' de 1. Bom, então vamos começar, né? Então, a primeira coisa que nós vamos encontrar é a derivada dessa função vetorial, tá certo? Então, observe que você tem as funções componentes aqui, raiz de t, e a outra função componente é 3 menos t. Então, a primeira coisa, pessoal, é derivar essas funções componentes. Então, vou fazer aqui devagarzinho, né, para todo mundo lembrar. Como é que é a derivada de raiz de t? Só para lembrar, isso é, na verdade, t elevado a meio, né? Então, eu estou derivando t elevado a meio. Quando eu estou derivando uma potência, essa potência cai para cá. E você subtrai 1 aqui em cima, né? Então, isso é, na verdade, 1 meio vezes meio menos 1 dá menos meio, né? Isso, então, é meio vezes 1 sobre t elevado a meio, invertendo e deixando o sinal positivo. Portanto, isso é 1 vezes 1 dá 1 sobre 2, e isso aqui, na verdade, é a raiz de t, né? Então, a derivada de raiz de t é 1 sobre 2 raiz de t. E agora eu vou derivar a outra função componente, que é 3 menos t. Vou fazer essa derivada, a derivada da constante é zero e a derivada de menos t vai dar menos 1. Portanto, as derivadas aqui bem tranquilas. Ou seja, derivar uma função vetorial é só derivar as funções componentes. Perfeito? Logo, né, acabamos de encontrar aqui a nossa função r' de t. Quem é a nossa função r' de t? A derivada de raiz de t deu 1 sobre 2 raiz de t. Essa aqui vai ser a função coordenada, a primeira coordenada da função derivada, né? E mais a derivada da outra função coordenada deu menos 1, então mais menos 1 vezes o j, né? Que pode ser escrito assim também, né? 1 sobre 2 raiz de t e menos j, né? Ok? Então, muito tranquilo, né, encontrar a derivada de uma função vetorial. É só aplicar essa função vetorial na equação que foi fornecida. Bom, na sequência, nós queremos encontrar aqui o vetor posição, né, no ponto t igual a 1. Então, esse vetor posição, pessoal, é só substituir aqui na função coordenada o t pelo 1. Então, quem vai ser o r de 1? Eu vou lá na função coordenada, vai ser raiz de 1 vezes i, mais 3 menos 1 vezes j. Ou seja, esse é o vetor. Raiz de 1 é 1, então o vetor i, e 3 menos 1 dá 2, 2j. Né? Só lembrando, isso na verdade, né, também pode ser escrito assim, né? Do lado do i aqui tem 1, então esse é o vetor que tem extremidades 1 e 2 lá no plano cartesiano. Ou seja, o vetor posição seria saindo da origem para o vetor que tem extremidades 1 e 2. Então, muito tranquilo também encontrar esse vetor R1. E o vetor R' de 1, né? Ou seja, o vetor que corresponde a eu aplicar no ponto t igual a 1 na derivada que eu encontrei aqui. Ó, na derivada que eu encontrei aqui. Então, vamos lá. Quem é R' de 1? Onde tem o t aqui, eu vou colocar 1. Então, vai ficar 1 sobre 2 vezes raiz de 1, tudo isso vezes i, mais menos 1. Acho que a gente já podia ter usado aqui essa notação final aqui, né? Bom, observe que aqui não tem onde substituir o t, então aqui fica menos j mesmo, né? Então, acabou. Raiz de 1 é 1, isso aqui então é 1 meio vezes i menos j. Bom, observe que esse vetor é o vetor que tem coordenadas 1 meio e menos 1, certo? Saindo da origem com coordenadas 1 meio e menos 1. Esse então é o vetor tangente à curva. Na hora de fazer o desenho, nós vamos fazer um comentário sobre isso aqui que pode trazer algum tipo de confusão. Tá, ok? Então, muito tranquilo encontrar a derivada. É só derivar as funções componentes e substituir, né? Se você quer encontrar a derivada particular em um ponto particular, é só substituir na função derivada. Bom, na sequência, o exercício pede que nós encontremos a equação cartesiana e desenhe o traço dessa função no plano cartesiano. Então, vamos encontrar agora a equação cartesiana. Como que é a nossa função
Só lembrando, como que é a nossa função R de t, né? A nossa função R de t, ela na verdade, vou escrever na outra anotação, é raiz de t, aqui é a primeira função coordenada, e a segunda função coordenada é menos 3 menos t, né? Bom, o que a gente faz então aqui, pessoal? Essa daqui você chama de x, que seria a primeira coordenada, essa aqui você chama de y, para você encontrar as equações cartesianas. Então, você tem que x é igual a raiz de t e que y é igual a 3 menos t. Então, você tem um sistema aqui envolvendo as duas variáveis x e y. Agora, observe o seguinte, que aqui é uma raiz, né, de um número real t. Então, obviamente, esse número t tem que ser maior ou igual que zero, correto? Porque senão você não teria essa raiz. Ou seja, o domínio dessa função implica que o t tem que ser maior ou igual que zero. Como t é maior ou igual que zero, então a raiz de t vai ser um número positivo. Isso implica, então, que nessa equação o x também tem que ser maior ou igual que zero, tá? Então, eu vou encontrar as equações cartesianas, mas vou lembrar que o x é maior ou igual que zero. Bom, o que acontece aqui, pessoal? Se você elevar ao quadrado dos dois lados, você vai ter que x ao quadrado é igual a t. E isso com x, né? Lembrando que o x é maior ou igual que zero. No domínio da função, nas equações cartesianas, eu tenho que considerar o x maior ou igual que zero. E, repetindo essa daqui, o y é igual a 3 menos t. Agora, o que você faz? Você pega, né, essa equação aqui, ó, você pega esse valor de t aqui e substitui nessa outra equação. Então, o que você obtém? Você obtém y igual a 3 menos, no lugar do t, x ao quadrado, com x maior ou igual que zero. E essa é a equação cartesiana que vai representar o traço da nossa função. Ok? Então, como é que eu vou desenhar isso aqui no plano? Equação cartesiana. A equação cartesiana deu y igual a 3 menos x quadrado, não é isso? Com o x maior ou igual que zero. Então, essa é a nossa equação cartesiana, a equação de segundo grau. Então, você tem que saber fazer um gráfico de equação de segundo grau, tá? Se você tem algum tipo de dificuldade, vá lá no ensino médio, revise como fazer o gráfico de uma equação de uma função de segundo grau. Função de segundo grau, tá? Corrigindo o termo, e não equação. Bom, então, vamos fazer aqui à mão, né? Porque o exercício pede que você desenhe à mão. Então, aqui seria o x e o y, né? Lembrando que o nosso x aqui, obrigatoriamente, no domínio da função, tem que ser maior ou igual que zero, por conta das condições que nós colocamos anteriormente. Para fazer o gráfico dessa equação, a gente precisa dos pontos coordenados. Quando o x é zero, né? Quando o x é zero, vai dar 3. Então, quer dizer, no ponto x igual a zero, você vai ter aqui, ó, 1, 2 e 3. Então, essa parábola que tem concavidade para baixo, ela vai começar aqui, porque para o lado esquerdo não tem sentido, porque o x é maior ou igual que zero. Bom, e essa parábola vai tocar o eixo x aonde, pessoal? Se você igualar isso a zero, você vai ter 3 menos x quadrado igual a zero. Você vai achar que 3 é igual a x quadrado, portanto que o x é raiz de 3, considerando que o x é positivo. Raiz de 3 é aproximadamente 1,7, né? Então, só para a gente ter aqui mais ou menos a ideia de escala, aqui está o número 1, digamos aqui está o número 2, então 1,7 está mais ou menos por aqui. Então, isso aqui seria o raiz de 3. O que acontece? Isso é uma parábola, né, que vai passar aqui, ó. Bom, o que a gente quer desenhar? A gente quer, nessa mesma figura, desenhar também os vetores, vamos lembrar aqui, R1 de t e o R' de 1, né? Ou melhor, o R de 1 e o R' de 1. A gente calculou anteriormente que o R de 1, ou seja, né, o vetor no ponto t igual a 1, isso deu o vetor de coordenadas 1 e 2. Calculamos que o R' de 1 deu o vetor com coordenadas 1 meio e menos 1. Okay? Então, a ideia é desenhar esses vetores aqui nesse sistema de coordenadas. Então, vou começar desenhando primeiro, extremidades 1 e 2. Observe que aqui, quando o x é 1, o y é 2, e esse ponto vai cair aqui, ó, exatamente em cima da curva. Tem que cair em cima da curva certinho. O vetor vai sair da origem para cá, né? Ó. Então, esse aqui é o nosso vetor. Que vetor é esse? Esse é o vetor R. Agora, aqui um cuidado, pessoal, vou desenhar até com outra cor, que talvez aqui tenha alguma confusão para alguns alunos, é que o R' de 1 deu 1 meio e menos 1. Então, o meio vai estar mais ou menos por aqui, ó, 1 meio, e o menos 1 vai estar mais ou menos por aqui, né? Então, quer dizer, a extremidade desse vetor vai estar mais ou menos aqui, ó. E o vetor, então, seria esse daqui. Eu vou fazer ele pontilhado, tá bom? E esse seria o vetor derivada, tá certo? Então, veja, esse aqui seria o R'. Só que a gente diz que esse vetor, ele é o vetor tangente à curva no ponto. Mas como é que ele pode estar aqui embaixo se a curva está aqui? Ora, você pega esse vetor e pega o seu representante na curva. Não seria você pegar essa medida aqui e levar paralelamente, ou seja, de modo paralelo até o ponto que começa aqui no vetor R' de 1. Então, nesse ponto que é a extremidade do vetor, melhor dizendo, que é a extremidade do vetor R' de 1, R' de 1, né? Ponto que é a extremidade do vetor R de 1, melhor dizendo, você pega esse vetor e translada para cá. Então, quando você translada para cá, esse vetor que vai aparecer aqui, ó, aqui o desenho também não fica tão legal, mas esse vetor aqui, você translada ele com o mesmo tamanho, mesma direção e mesmo sentido desse aqui, tá ok? Então, de modo paralelo. Meu desenho não ficou tão legal, mas já a gente faz no GeoGebra, você vai perceber que é essa a ideia. Então, quer dizer,
Esse vetor que você encontrou aqui, ele é o vetor tangente à curva no ponto. Ou seja, você pega o paralelo dele aqui, ó, que é o representante dele lá na curva, e ele vai estar tangente à curva nesse ponto. Significa o quê? Que se você traçar uma reta passando por esse vetor, essa reta só vai tocar em um ponto do traço da função. Ok? Então aqui é uma maneira visual, né? Você encontrou o vetor R de 1 e o vetor R' de 1 é o vetor tangente à curva no ponto que tem extremidade exatamente a ponta do vetor R de 1. Então é isso que o exercício queria, né? Que você acaba revisando muita coisa aqui, né? Que você encontra a função coordenada, a função derivada, depois você encontra os vetores de interesse e o vetor derivado é o que? É o vetor tangente à curva no ponto. Para isso a gente envolveu a ideia de equações cartesianas e você pensando que você ia fazer, né? Ter uma ideia do traço dessa função fazendo à mão. Claro que isso nem sempre é fácil, tá certo? Dependendo da cara da função, você fazer o traço dela não é uma ação fácil. Nós estamos colocando aqui alguns exemplos mais didáticos para que você consiga só manualmente, né, desenvolver toda a teoria. Vamos ver como ficaria essa curva no GeoGebra, né, só para a gente matar o exercício? Então, está aqui no GeoGebra a curva, né, que é o traço da função vetorial, né, igual que a gente fez à mão. Esse vetor vermelhinho aqui seria o R de 1, né? E esse vetor em azul que estava aqui seria o vetor derivado no ponto 1, né? No ponto t igual a 1. Como eu quero ver ele na curva, eu pego o quê? Eu pego o representante dele paralelo, né? Que seria o vetor com a mesma direção, então paralelo a ele, mesmo sentido e mesmo tamanho. Então, se esse vetor tem a mesma direção, mesmo sentido, mesmo tamanho, ele é igual a esse vetor, ele é o equivalente dele. Só que aonde? Em cima da curva. E o que é que acontece? Esse vetorzinho aqui agora, ó, né? Esse vetor aqui que está em cima da curvazinha aqui, ó, ele é o vetor tangente à curva nesse ponto. Significa que se você traçar uma reta passando exatamente em cima desse vetor, essa reta só vai tocar em um ponto desta curva, ok? Então essa é a interpretação geométrica lá que nós fizemos à mão. O exercício podia fazer à mão, mas finalizamos aqui no GeoGebra para que a compreensão de vocês ficasse um pouco melhor. Então é isso, nos próximos vídeos vamos fazer mais exemplos, tá bom? Para que vocês clareiem um pouquinho mais dessa ideia das derivadas.